vídeo aí, Lucas. Agora, beleza. Ou então, beleza, o que é que vai acontecer? Cada pessoa que for entrando aí, for falando alguma coisa, para pessoa, entendeu? Beleza, Ok, beleza. beleza. Eu vou ficar com o meu vídeo desligado. Só vou desligar o Pronto. áudio também. Na mesma situação, fica com todo mundo com o vídeo desligado aí, só quando for necessário entrar para esclarecer qualquer coisa com o Arthur, a gente entra e abre o vídeo aí. Maravilha, maravilha. Show de bola demais. Bom, pessoal, já temos aí um número razoável para que a gente possa começar a fazer nossas discussões, né? Eu tive problemas agora com... Na verdade, hoje a coisa foi meio bizarra, né? Tivemos problemas com o Zoom, né? Agora à noite, né? Entrei por volta de umas 7. Arthur, Tô ouvindo, tô te ouvindo. agora tá me ouvindo, né? Tô ouvindo bem. Pronto. Em cima da tela participante, vez por outra, vai pedir para você autorizar a entrada, tá? Beleza. Aí do teu lado direito. Aí você vai, à medida que for pedindo, o pessoal for pedindo para entrar, eles vão pedindo para habilitar e Show de você entra. bola, Vai show de entrar. bola. Deixa eu abrir aqui também o campo do chat, né? Aí, quem tiver qualquer pergunta é só fazer por aqui. Bom, vamos lá. Bom, então, tive Você tem problemas chat e aí com... compartilhamento de tela também, viu? Pronto. Tem chat e tem compartilhamento de tela. Show de bola, show de bola. Estão me vendo aqui. Pronto. Bom, então, como eu havia dito, né, tivemos problemas em relação ao Zoom, tivemos problemas também em relação ao YouTube. Estava aí ministrando a aula, tudo normalizado e o sistema caiu. Né, e depois eu tentei voltar para pegar de novo esse sistema e simplesmente o sistema não voltou mais, a forma de gravar ela não foi mais permitida, né? Não sei o que aconteceu, depois vou dar uma olhada com calma. Talvez seja a internet aí sobrecarregada, eu não sei. Bom, mas que bom que nosso amigo Josias aí tem desenrolado aí esse plano B, esse coelho na cartola, para que a gente não tenha prejuízo em relação à aula. Então a gente vai seguir direto agora, tá certo? Para não ter prejuízo em relação ao conteúdo e também estamos bem avançados em relação à aula até então. Quanto a isso, podem ficar tranquilos, tá certo? Bom, então na última aula, nós havíamos visualizado acerca do contrato de empreitada. Né? E vimos, como estava comentando antes de a aula cair lá, o contrato de empreitada é aquele contrato pelo qual você paga pela obra e não pela hora de trabalho daquele empreiteiro, pela hora de trabalho daquele funcionário. Então, diferentemente de um contrato de prestação de serviço em que você paga a hora trabalhada efetiva, que existe ali subordinação entre você e a pessoa do trabalhador, né, que nós chamamos de prestador de serviço, nesse caso particular. No caso da empreitada, há uma diferença corrente, uma vez que na empreitada você paga pela obra produzida. Então pode levar um ano, pode levar 30 dias, vai período do contrato, você então vai pagar apenas pelo resultado, apenas pela obra ali observada. Claro que existem algumas questões, né, como comentamos lá na última aula, e que podem balançar essa situação contratual, mas via de regra da natureza da locatio operis, que você pague pelo resultado daquela obra ao final, tá certo? Bom, dando continuidade ao nosso dispositivo, nós comentamos alguns dos principais artigos, passamos pelo 614, passamos pelo 615, também pelo 616 e paramos exatamente na parte relativa à responsabilidade do proprietário. Quanto a isso, eu não sei se ficou alguma dúvida em relação aos pontos da última aula. Inclusive, eu estava falando sobre isso antes de vocês chegarem lá do YouTube. E eu, na última aula, estava passando mal, por conta de uma superdosagem de um medicamento voltado para controlar a grave infecção que eu estava numa infecção intestinal, bem aguda. Então, acabei tomando um excesso de remédio, um excesso de hidratador e fiquei passando mal mesmo, vendo a visão embaralhada, enfim. E aí não sei se ficou alguma coisa em aberta na última aula, mas se ficou, é só vocês colocarem aqui no chat, tá certo? E a gente tira qualquer eventual dúvida. Mas aí eu vou avançar, tá certo? Para que a gente não venha a ter prejuízo em relação à carga horária. Bom, então qualquer dúvida é só perguntar. Bom, no ponto que paramos especificamente foi relacionado à responsabilidade do proprietário. Nós vimos que quando o assunto é responsabilidade do empreiteiro, basicamente o empreiteiro ele passa aí por uma série de responsabilidades, sobretudo
no que tange a risco de obra, se ele forneceu materiais, ou ainda em relação à solidez daquela obra que ele constituiu, em relação à segurança do trabalho por parte daqueles que ali efetivaram sua mão de obra. Ele também responde em relação a preço dos materiais empregados na obra. Imagina que ele venha trazer um material muito inferior ao contratado, e isso acaba gerando problemas com a obra. Ou ainda há também a possibilidade de responsabilidade do empreiteiro a respeito a danos, né, que sejam ocasionados a terceiros. Então, por isso que se tem ali todo aquele cuidado, né, em relação à construção de uma obra, uma vez que, se houver algum tipo de problema relacionado ao terceiro, depende da situação, como vimos, pode então haver a possibilidade de responsabilidade do empreiteiro, tá certo? Tranquilo, pessoal? Bom, então, dando continuidade, é chegado o momento também de estudarmos a figura da responsabilidade do proprietário. Então, se o empreiteiro ele se obriga a entregar uma obra pronta, né, mediante um preço específico, nós sabemos que, se ele não cumprir, ele vai responder por perdas e danos. Tudo aquilo que houver de mal nessa obra, né, problemas que envolvam falha na execução do serviço por parte do empreiteiro, a responsabilidade de fato será dele. Mas, por outro lado, né, se falamos em contrato, né, sobretudo em contrato oneroso, existe a responsabilidade de ambas as partes. Por essa razão, né, também há a responsabilidade do proprietário em relação à obra então constituída. Mas, quando falamos de responsabilidade do proprietário, uma coisa precisa ser deixada em consideração desde já. Se existe uma coisa que o proprietário é obrigado a fazer, dizemos que a obrigação que ele possui, de fato, é de pagar o preço. Ou seja, cabe ao proprietário, e é isso que realmente se espera do proprietário, né, efetivar a remuneração ajustada. Então, o que o proprietário tem que fazer antes de qualquer coisa, a função dele, a obrigação que ele dispõe em uma relação contratual de empreitada é, de fato, realizar o pagamento. É tudo o que se espera da parte do proprietário. Então, basicamente, a remuneração ela é ajustada em contrato, e a depender do prazo que se coloca, se em 10 vezes, se no começo metade, no final outra metade, ou 20% no começo e 80% ao final, ou 10% no começo e 90% ao final, não importa. Né? De acordo com o que se pactue, de acordo com o que se leve em consideração, essa norma é que vai fazer lei entre as partes, né? Como manda o figurino, como manda a lógica do direito romano. Então, basicamente, né, a expectativa é que ele pague de acordo com o que foi ajustado. Mas nós sabemos, existe a possibilidade, né, um tanto remota, dessa estipulação. Rolou aí um ruído pesado aí. Vamos lá. Não sei se vocês me ouviram bem. Vamos lá de novo. Existe a possibilidade, né, em que a remota hipótese de não ter havido ali uma estipulação, de não ter havido ali um tipo de acordo. Então, nessas situações, se acontecer do proprietário não ter deixado claro para o empreiteiro quanto ele iria pagar, então a lei permite, né, que essa retribuição ela seja fixada através de arbitramento. Nada impede que você contrate um terceiro esse que vai ficar responsável por identificar quanto custa aquela obra, o quanto é que o proprietário deve pagar. Da mesma maneira, né, a depender do lugar, pode-se ter um costume específico em que, mesmo você não tendo acertado nada com ele, você sabe que determinadas obras possuem determinado preço, portanto, a expectativa é que se pague aquele valor. Há um exemplo muito comum, pessoal, né, sobretudo aqui na história do Brasil, no que diz respeito à instalação de caixas d'água em algumas cidades do interior. Então, algumas empresas faziam esse tipo de trabalho e se tinha um valor pré-estabelecido para a construção dessas caixas. Então, você fazia um acordo com aquele empreiteiro que trazia os materiais, dentro de um dia, 2, ele levantava ali uma pequena edificação onde ele colocava ali a caixa de 1.000 litros, né, geralmente de material específico, qual não sei explicar a vocês, não sei exatamente que material é aquele, não é amianto, tá certo? É um material plástico específico. E então, a partir dali, ele construía essa caixa d'água e, ao final, né, se pagava um valor específico. Geralmente, esse valor ele era um valor costumeiro, né, o que se costumava pagar
pela construção dessa caixa d'água em todas as casas. Então, você não tinha um trato formal estabelecido, não tinha apenas, pode instalar a caixa d'água que eu vou querer também. E a partir daí, não se tinha um preço pré-estabelecido, pelo menos não em acordo, mas se tinha um preço pré-estabelecido por aquele serviço, mediante a comunidade em si. Então, se sabia o valor que tinha que se pagar. Portanto, esse é um exemplo de pagamento com base em costume, com base na prática daquele ambiente em particular, tá certo? Mas o que se sabe, pessoal, é que o proprietário ele não pode se furtar ao pagamento, tá certo? Isso não é permitido ao proprietário, tá certo? Sob nenhuma hipótese, né? Se furtar ao pagamento, certo? Ele precisa pagar. Tranquilo? Inclusive, tem até uma máxima, né, romana que se diz assim: o proprietário não pode se furtar ao pagamento a pretexto de existências ou defeitos na obra se ele a recebeu sem qualquer protesto ou ressalva. Então, inclusive, a gente até comentou isso na última aula, né? Se você recebeu a obra e está de acordo, né, com aquilo que foi recebido, você não pode depois vir alegar eventual defeito, eventual problema, né? Sobretudo se você já recebeu, se você já está de acordo com ela, certo? Ou seja, a hora de você indicar defeitos é na hora da verificação, que é, portanto, o momento mais importante que você deve levar em consideração na hora de receber uma obra. Por isso que aquela famosa vistoria, ela é tão importante. Em alguns contratos, inclusive, você tem um laudo ou auto de vistoria, em que a partir do momento em que você deixa passar batida aquela vistoria, você não pode depois questionar eventual ponto, se você não viu algo claro bastante ali para identificar um problema, para identificar uma circunstância, tá certo? Então, seguindo a lógica do nosso Código Civil, né, vamos lá comentar sobre o artigo 619, que consta lá no Código Civil. Olha só o que diz o artigo 619. Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo o plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas resultem de instruções escritas do dono da obra. Vamos lá, de novo. A não ser que exista um contrato em contrário, né, o empreiteiro que se obrigou a executar uma obra, segundo o plano, né, aceito por quem encomendou, e geralmente é assim, você pede ao empreiteiro para fazer aquilo que você quer que ele faça, né, ele não vai ter direito a exigir acréscimo no preço, ainda que existam modificações introduzidas no projeto. A não ser, pessoal, que essas resultem de instruções escritas do dono da obra. Então, o que é que a lei quer proibir aqui? A lei quer proibir que o empreiteiro aceite uma obrigação da maneira como foi ajustada, ele mesmo faça modificações e queira receber o retorno por isso. Então, embora o texto não seja lá dos mais claros, o que se quer dizer nesse ponto é exatamente isso. O legislador ele tenta preservar a figura do proprietário para que o empreiteiro não faça modificações na obra a fim de exigir, portanto, eventuais acréscimos no preço. Tá certo? A não ser que o próprio proprietário, tá certo, tenha colocado por escrito que quer que ele faça essas alterações. Então, tudo que o empreiteiro tem que fazer é cumprir aquilo que lhe foi pedido. É para isso que serve o contrato de empreitado. Eu quero que Josias me levante um estabelecimento comercial. E eu quero que Josias o faça da maneira como eu quero que ele faça. Então, se ele tem alguma modificação para fazer, o fato dele fazer por si só, sem a minha autorização, não dá a ele o direito de receber algo a mais. Ou seja, eu não sou obrigado a receber uma coisa diversa da que eu contratei. Da mesma forma, ele também não pode exigir aí um pagamento maior só porque ele fez alterações no projeto sem a minha autorização. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Olha só o que diz também em relação ao parágrafo único. O legislador tenta conter eventuais excessos que se colocam na interpretação do artigo. Olha só o que se diz. Ainda que não tenha havido autorização escrita, o dono da obra é obrigado a pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, segundo o que for aplicado, se sempre presente a obra por continuadas visitas. Não podia ignorar o que se estava passando e nunca protestou. Então, a exceção a essa regra que eu acabei de trazer para vocês, ela se apresenta na hipótese que o empreiteiro, o proprietário, ele toma ciência dessas modificações, toma ciência desses novos materiais que estão sendo empregados e, ainda assim,
claramente a ideia que se presta é que ele viu as modificações que estavam sendo feitas e, portanto, sabendo das modificações que estão sendo realizadas, ele simplesmente se nega ou se recusa a pagar. Então, ele viu, né, imagina no meu caso, se eu vejo que Josias está fazendo as coisas da maneira como ele optou por fazer, ele mudou o azulejo, está fazendo uma piscina melhor do que a que eu contratei, está melhorando o estabelecimento de maneira superior àquela que eu tinha organizado. E eu estou vendo isso. Então, o legislador considera que se eu estou vendo essa modificação, né, portanto, eu não posso aí me dar uma de louco, né, melhor entender a palavra, e simplesmente não concordar ou não querer pagar por esse algo a mais. Tá certo? Então, a ideia que o legislador tenta trazer aqui, e acredito com vocês de maneira não muito clara, é a de tentar salvaguardar esse contrato a fim de equilibrá-lo econômico e financeiramente. Ou seja, impedir que o empreiteiro faça algo a mais, se isso tenha sido pactuado, e, portanto, se foi pactuado, que ele receba. Mas que não foi, se não foi pactuado, ou se não ficou claro, que ele também não venha a receber algo a mais. Da mesma forma, permitir ao proprietário não venha a pagar nada que ele não tenha acordado. Mas, se ele viu essa modificação acontecendo e nada disso, então, subtende-se que ele aceitou tacitamente, portanto, ele também tem que fazer o pagamento assim observado. Ou seja, percebam, tudo que o legislador busca aqui, na medida do possível, tentar gerar um pouco de estabilidade a essa relação econômico-contratual, portanto, impedir que pessoas, né, se enriqueçam ilicitamente no curso desse contrato. Deixa eu aproveitar que você está tomando água, Arthur, e pedir para Manda Léo desligar o microfone dele, porque qualquer mexida que ele dá lá no microfone, a gente quase explode os ouvidos de quem está com fone de ouvido. É o de Leonardo. É Léo, que ele está com o microfone aberto lá, para desabilitar, para ver se a gente lá no Kimba. Eu sei que deu uns estouros aqui, parecia que tinha passado um avião. Basta passar um papel ou um vento na frente do microfone do Léo lá, que acontece. Deixa eu ver se eu consigo emudecê-lo aqui. Eu acho que você tem essa opção aí em cima, nas opções de áudio lá. Você tem como, Áudio. Participante. justamente, você tem como gerar e emudecer o áudio. Será que ele está online? Online ele está, que eu estou vendo ele aqui. Ele tá aparecendo pra mim online aqui. Mas ele está ao vivo aí na aula? Ele está aqui embaixo também, inclusive, aparecendo para mim. Só não tem imagem, né? A câmera dele não está habilitada e o microfone está. Leonardo, meu querido, se defenda. Se você estiver por aqui, se defenda. Escreva alguma coisa aí em sua defesa. Tranquilo. Vai estar contigo de novo aí. Tem bronca não, tem bronca não. Vamos embora. Inclusive, tem uns professores aí. Só uma piada, meu pessoal. Tem uns professores aí que estão fazendo o seguinte. Chega assim e diz: Janaína, você está online? Aí faz uma pergunta. Aí se Janaína não responder, ele entende que ela não está e aí bota a falta. Mas eu não vou fazer isso não, tá certo, pessoal? Fique tranquilo que esse tipo de maldade aí, eu já tenho maldade demais em relação às nossas provas, tá certo? Vocês concordam comigo? A prova já é maldosa demais por fazer uma sacanagem dessa. Tá certo? Fiquem tranquilos. Beleza? Mas se preocupe não, que eu já bati a foto com você aparecendo e fica aqui embaixo também, para dizer que eu estava na aula. Vamos embora. Vamos embora. Bom, tem uma curiosidade também, pessoal, relativa ao prazo prescritivo, né, para cobrança, né, de eventuais ajuizamentos. Né? Imagina, então, que esse proprietário não venha pagar. Então, subentende-se que prazo possui o empreiteiro para exigir esse pagamento. O Washington de Barros ele interpreta que a parcela, né, o prazo que se tem, um prazo prescricional que se tem para cumprir, para solicitar o pagamento, portanto, exigir o pagamento de uma obrigação não respeitada, é de 10 anos. Então, o prazo prescritivo para cobrança de uma empreitada, e não importa se é o valor todo, não importa se é uma parcela, não importa se ele pagou 5 anos e faltou mais um, ou se ele vem pagando tudo e deixou de pagar um mês. Vocês sabem, todo contrato periódico, quando uma prestação ela é descumprida, isso causa o vencimento antecipado das outras. Então, de certo, né, você tem aí na figura do empreiteiro a possibilidade de exigir judicialmente a cobrança em até 10 anos de eventual parcela não paga por parte do contrato
né, de empreitada, certo? Uma outra relação, pessoal, como todo contrato periódico, né, que se estende ao longo de um período de tempo, você sabe, não existe empreitada rápida, né? Não sei que seja algo simples ou tranquilo de ser construído por um conserto no automóvel, mas, no geral, né, entendemos por empreitada aquelas obras de maior porte, de maior monte, portanto, podemos indicar a figura da construção de um edifício, por exemplo, onde é mais comum a figura da empreitada ou ainda de uma obra de reparos estruturais, etc, etc. Bom, de certa parte, né, vocês sabem que, como toda obrigação periódica, você tem também um pagamento sendo feito periodicamente a depender do contrato. E aí, cabe também ao empreiteiro, imagina que se tem uma obrigação periódica arrastada ao longo do tempo, de modo que o proprietário paga parcelas mensais enquanto essa obra vai sendo desenvolvida, nada impede, tá certo, que o empreiteiro ele possa realizar o seu direito de retenção, né, invocar o seu direito de retenção para impedir, né, para assegurar o recebimento do preço. Ou seja, nada impede que o empreiteiro ele fique com a posse do imóvel, tá certo? Enquanto o proprietário não deixa de pagar os valores. Então, se for, por exemplo, um mecânico, eu posso reter o automóvel do meu cliente enquanto ele não pagar. Ou seja, eu tenho todo o direito de reter a coisa para o recebimento do preço, tá certo? Vou correr aqui um pouquinho para a gente chegar logo onde foi que paramos na última aula. Salvo engano, pessoal, nós paramos no ponto relacionado à rescisão motivada do contrato de empreitada. Não é isso? Então, se não é isso, por favor, me relembrem. Na última noite eu estava realmente muito mal e não estava conseguindo entender muito bem os pontos. Sei que esse pacto é bem complexo, a legislação é bem travada, mas vamos nessa, vamos embora. Qualquer dúvida eu estou aqui para a gente abater isso, certo? Bom, então, dando continuidade finalmente, vamos seguindo aí com toda a força. Eu havia parado na última aula exatamente no ponto relativo à rescisão motivada do contrato de empreitada. Eu fiz questão de restabelecer essa revisão dos pontos que eu percebi que não ficaram muito claros na última aula. Mas vamos seguindo agora para que a gente possa finalmente concluir essa ficha, certo? Então, nós entendemos por rescisão, né, a possibilidade de se encerrar um contrato, né, antes do seu término, antes da sua completude, antes do seu encerramento, certo? Muitos conhecem essa expressão como denúncia, tá certo? A denúncia do contrato, né? Uma informação pouco comum no direito dos contratos, mas muito comum no direito internacional público, chamada denúncia de um tratado internacional. Mas tanto uma como outra, elas se identificam à mesma lógica, tá certo? Então, de fato, nada impede que o empreiteiro, né, ele possa suspender, tá certo, a confecção da sua obra. E quem traz isso com muita clareza para nós é o artigo 625 do nosso Código Civil. E olha só o que diz lá. Poderá o empreiteiro suspender a obra, inciso 1, por culpa do dono ou por motivo de força maior. Nós entendemos culpa do dono, tá certo? Eventual falta de pagamento, eventual descumprimento das cláusulas contratuais observadas, dentre outros exemplos que podemos imaginar. Ou ainda porque o dono foi lá e ofereceu materiais, imagina que seja uma empreitada só de serviço, ofereceu materiais que não aguentaram a estrutura e, portanto, acabaram desabando, e aí você se lembra que ninguém recebe nada, dependendo do contrato. E, portanto, em eventual culpa do dono, esse contrato ele pode, então, ser rescindido. Também a lei menciona a figura da força maior, que seria, né, por razões aí de um raio que simplesmente acerta, né, essa obra colocando tudo abaixo, né? Não é culpa do empreiteiro, não é culpa do proprietário, a não ser que tenha algum tipo de cláusula que diga que o empreiteiro precisa receber em razão de força maior. Vocês sabem, o direito ele é permissivo à negociação, então nada impede que essa relação seja feita, ou seja, nada impede que eu coloque no contrato que se acontecer alguma coisa que não seja nem da minha culpa, nem da culpa do dono, eu vá receber por aquilo que eu fiz. Nada impede que o contrato tenha isso, mas no silêncio contratual, se vem um raio e simplesmente desaba toda a estrutura, né, ninguém tem que pagar nada, isso é uma força maior, portanto, é uma situação em que tanto o proprietário como o empreiteiro voltam à sua condição anterior, sem nada receber.
Bom, mas o artigo 625 ele também traz um ponto interessante. Olha só o que diz no inciso 2. Pode o empreiteiro suspender a obra quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultante de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços. Pessoal, esse é o famoso caso de eventuais lençóis de água ou eventuais poços artesianos que são descobertos, né, eventuais faixas de água que são descobertas durante uma construção. A título de curiosidade aqui para nós, isso aconteceu na obra de construção do viaduto do BRT da Caxangá. Não sei se vocês já transitaram aqui pela Avenida Caxangá, mas tem um viaduto que foi criado no governo Eduardo Campos, em que ele leva, né, na altura da igreja da Caxangá até próximo ao início do famoso viaduto da Caxangá, que é a BR-101. E esse viaduto ele é um viaduto exclusivo para os veículos BRT, tá certo? E só os BRTs podem passar ali para fugir de alguns semáforos, portanto, encurtar a viagem da medida possível. O resultado prático disso não é muito bom, até porque o semáforo que ele pula é um semáforo que tem um cruzamento onde só vinha pessoas de um lado e nem era tanto fluxo assim. Mas essa é uma questão para se discutir lá na responsabilidade no direito administrativo com a nossa querida Andresa. Mas eu estou trazendo esse caso para vocês pelo seguinte ponto. Durante a confecção da obra, foi descoberto uma vazante de água, ou seja, uma espécie de lençol em que se tinha um certo conteúdo de água, né, passando ali por baixo, e do qual não se tinha como operar qualquer tipo de obra sem conter aquele lençol. Situação similar essa aconteceu também no viaduto, aliás, no túnel da abolição. Você pode começar a configuração do dispositivo. Estão conseguindo me ouvir? Alguém fez Para uma pergunta aí? a Alguém fez uma pergunta? de aumentar a radiação. Você já conhece aí, né? Oi? Algumas vozes. Lucas, eu acho que teu microfone tá. Alguém está habilitado aí no microfone também? Cacei a palavra dele aqui. O Windows 7 foi o nome. Se tem alguma pergunta, meu querido, é só fazer, tá certo? Eu achei que. Aprendeu, não foi? Cacei a palavra. Eu acho que ele estava no telefone conversando com alguém e acabou abrindo. Mas se tem alguma pergunta, meu querido, é só informar que eu abro de novo aqui, certo? Beleza? Brincadeiras à parte aqui, certo? Foi justamente isso, ele deve ter atendido o telefone. Acho que alguém ligou, né? Todo mundo aí sendo demandado aí com força dos seus empregadores, tem bronca não, certo? Vamos lá. Bom, então, o que aconteceu? Lá naquele túnel da abolição, que vocês devem ter ouvido falar, existe um lençol, uma espécie de corrente hídrica, né, que passa ali por baixo. Simplesmente você não tem como conter aquela água se não for por força de uma bomba, né, que se mantenha funcionando ali o tempo inteiro. Então, quando eles começaram a construir aquela obra, eu não sei se eles tinham acesso àquela informação, mas isso acabou atrasando a obra durante muitos meses, porque foi uma circunstância geológica, né, que surgiu, ou hídrica, melhor dizendo, que surgiu e que demandou um replanejamento dessa obra, fazendo, portanto, com que esse contrato tivesse que ser redesignado, reelaborado e requalificado. Foi o que aconteceu, com toda certeza, lá no viaduto do BRT da Caxangá. Então, os engenheiros tiveram que lidar com a presença, né, desse problema hídrico, fazendo com que essa obra tivesse que ser redesenhada. Então, quando eu falo que a obra tem que ser redesenhada, eu estou dizendo que os custos de produção da parte do empreiteiro tiveram que ser modificados. Então, ele teve que gastar muito mais para conseguir canalizar essa água, fazer uma espécie de impermeabilização daquele ambiente, e, portanto, pudesse, então, ressalvar as fundações, né, colocar as fundações daquele viaduto, sem que tivesse qualquer risco de desabamento. Então, o custo que se tem para montar a fundação de um terreno seco é um. O custo que se tem para montar a fundação de um terreno que sofre ali variantes hídricas é completamente diferente. Então, se essa variante hídrica não estava no contrato, mas no momento das escavações
para cavar ali a pedra fundamental, para cavar ali o momento em que se construiria a base, né, dessa construção. Foi descoberto esse problema hídrico, então nós temos uma causa específica, né, que força, de acordo com o artigo 625, a renegociação desse contrato. Ou seja, isso gera uma onerosidade excessiva da parte do empreiteiro e que, portanto, precisa reajustar o preço com a pessoa do proprietário. No caso do exemplo em comento, o proprietário era o próprio governo do Estado. E, a partir daí, o governo ele teve, então, que renegociar o preço dessa obra até que essa renegociação fosse feita, portanto, esse pagamento fosse realizado, portanto, a partir daí o empreiteiro conseguisse dar conta do recado, tá certo? Agora, claro, né, o artigo 625 ele dá esse poder ao empreiteiro desde que o proprietário ele se oponha, né, a reajustar o preço. Ou seja, você tem uma situação nova que aparece, o proprietário simplesmente se nega a mudar o preço, portanto, a partir daí você tem a possibilidade de suspensão da obra por parte do empreiteiro, ou seja, a possibilidade ali de uma espécie de rescisão, né, de suspensão, né, imediata. Não é uma rescisão ainda, mas é uma suspensão da obra até que seja pago esse valor. Tá certo? Tem um outro exemplo também, a menção ao inciso 3. Se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com acréscimo de preço. Então, imagina que a obra está em curso e o dono, então, resolve pleitear modificações. Ao invés de botar isso aqui, bote ali, levante uma parede aqui agora, escava uma piscina. Então, se isso vem a acontecer, e por sua razão, a natureza, né, for desproporcional ao que havia sido aprovado, né, nada impede que a parte do empreiteiro se diga, ó, já que você quer construir uma piscina, você vai ter que pagar pela construção dessa piscina, porque isso não estava no nosso contrato inicial. E aí, se por acaso o dono ele se recusa a pagar esse valor, nada impede que o empreiteiro, então, ele suspenda a construção dessa obra. Mas nada impede também que o dono resolva pagar mais e, a partir daí, a obra vai seguir tranquilamente, tá certo? Beleza? Então, basicamente, pessoal, são 4 situações. A primeira, culpa exclusiva do comitente. Segunda, força maior. Terceiro, onerosidade excessiva que surge em razão de dificuldades imprevisíveis, né, por força de causa geológica, hídrica ou assemelhada. E ainda, em relação a eventuais alterações do plano original da obra, que, por sua vez, né, se tornem o custo desproporcional por parte do empreiteiro. Mas nada impede que, nessas opções aqui observadas, o empreiteiro possa renegociar com o proprietário, portanto, se possa pagar, tá certo? De todo modo, também há a menção legal que temos que visualizar, que é a do artigo 626, em que se diz: não se extingue o contrato de empreitada pela morte de quaisquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro. Como assim, professor? O camarada morreu, como é que o contrato não se extingue? Bom, como vocês se lembram bem, né, o contrato de empreitada ele é um contrato que não envolve necessariamente a figura da pessoalidade. Você tem um contrato com alguém, né, que pode te entregar esse resultado, mas ele pode fazê-lo pessoalmente, ele pode fazê-lo através de 100 homens, ele pode fazê-lo através de 200 homens, ele pode fazê-lo através de toda uma bancada de funcionários própria. Então, nada impede que, se um desses venha a falecer, né, ou seja substituído, a depender da situação, ou imagina que esse empreiteiro venha a falecer, você possa contratar um novo empreiteiro para dar continuidade a essa relação. E o artigo entende que isso não impossibilita, né, a conclusão desse contrato. Então, tipo, estou fazendo a obra com determinada pessoa, essa pessoa vem a falecer. Nada impede que eu contrate outra para dar continuidade a essa obra. E essa outra, quando entra, subentende-se, ela não entra com um novo pacto, ela entra para substituir aquele que veio a falecer. Da mesma forma, se o empreiteiro está ali trabalhando e o proprietário vem a morrer, é do interesse, ou pode ser do interesse dos herdeiros, que essa obra também continue a funcionar. Portanto, via de regra, não é a morte da parte que vai necessariamente extinguir esse contrato, a não ser que as partes assim entendam, ou ainda, como reza a lei, se esse for um contrato de empreitada com uma natureza específica de pessoalidade, ou seja,
quando só aquele empreiteiro tinha condições de executar a atividade daquela forma. Então, nesse caso em particular, existe a possibilidade, né, que esse empreiteiro ele possa, então, através, uma vez morto, esse contrato, então, venha a se encerrar, venha a não mais se observar, venha a não mais se relacionar. Tranquilo, pessoal? Bom, isso é tudo que eu tenho para falar em relação ao contrato de empreitada, tá certo? E agora, né, eu vou mandar para vocês pelo Classroom, não sei se já fiz isso, mas se não fiz, faço agora. Aliás, vou mandar pelo WhatsApp, que é mais rápido. Depois eu envio lá para o Classroom. Vou mandar para vocês agora, através do meu amigo Josias, a continuidade da nossa aula, a ficha número 4, para que a gente não venha... Manda, eu recebendo e mandando para o povo. Show de bola, meu querido, para que a gente não venha a perder mais tempo, tá certo? Então, vou abrir aqui para Josias. Eu acho que eu já mandei. Se não mandei, não tem problema, eu mando de novo. Aqui não tem bronca nenhuma. Vamos lá. Enviei. Pode mandar aí para a galera. Vamos dar aí uma pausa de 1 minuto. É só o tempo de eu ir no toalete. É o tempo que Josias passa essa ficha para todo mundo. E quando eu voltar, a gente já dá continuidade com o contrato de agência e distribuição. Tá certo? Já foi, compadre. Tranquilo? Chego já, só um minutinho. No grupo já, tá? Ficha 4. Acabei de disponibilizar no grupo aí. Não, nos grupos. Tá tudo lá já. E aí, vamos embora? Vamos retomar? Todo mundo está com a ficha aí? Presumo que meu amigo Josias, muito rápido e efetivo, já repassou para todo mundo. E aí não vamos perder tempo, a gente correr e dar continuidade à nossa disciplina, tá certo? Deixa eu abrir aqui para a gente e acompanhá-la. Bom, pessoal, essa ficha número 4, tá certo? É um contrato exclusivamente, tá certo? Mercantil. Tranquilo? É um contrato que eu vou trazer aqui para vocês e que é comum, tá certo? Num campo mercantil. Não é um contrato civil, é um contrato mercantil porque ele se dá através do exercício da atividade empresária. E no caso, como vamos ver, em algumas dessas atividades ela é operada por um auxiliar do empresário, também conhecido como representante comercial, como eu vou comentar aqui com vocês também com a devida calma, certo? Bom, pessoal, o contrato que eu trago para vocês agora diz respeito ao conhecido contrato de agência, tá certo? É o chamado, deixa eu ver como é que eu faço para escrever, chat. Contrato de agência. O que é isso, pessoal? Professor, nunca ouvi falar nesse contrato. Já ouviu falar sim. É porque aqui no Brasil ele é conhecido com outro nome. É conhecido como contrato de representação comercial autônomo. Agora melhorou. Inclusive, eu sei que um de vocês, 1 ou 2 ou 3, salvo engano, acho que é dessa turma, se não for, peço desculpas pela confusão, mas um de vocês é representante comercial. E aí vai saber comentar muito bem essa ficha, vai entender melhor do que qualquer outro por viver essa experiência na pele, tá certo? Bom, pessoal, então, contrato de agência e contrato de representação comercial é a mesma coisa, tá certo? Vamos ver uma diferença clara entre contrato de agência e contrato de distribuição. E eu vou fazê-lo daqui a pouquinho. Mas, por hora, eu quero trazer para vocês o que se entende por contrato de
representação comercial autônoma ou contrato de agência, tá certo? Bom, vamos para a definição técnica. Olha só o que diz o artigo 710 da Lei 10.406. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Então, vamos lá. Pessoal, quando alguém, de maneira habitual, mas sem vínculo de dependência, e nós entendemos vínculo de dependência, a figura da hierarquia entre pessoa para com a outra, ou seja, sem vínculo empregatício. E é isso que eu quero dizer para vocês. Mas quando essa pessoa assume de maneira habitual, mas sem vínculos empregatícios, a obrigação de promover pela outra, mediante um certo pagamento, a realização de certos negócios em zona determinada, nós chamamos isso de representação comercial autônoma. Então, vamos fazer um exemplo? Imagina que Josias ele trabalhe com a venda de sorvetes. E eu conheço um lugar específico que, se por acaso Josias tivesse a oportunidade de chegar, ele faria muito sucesso com essas vendas. Mas, para Josias, chegar até esse lugar não é algo muito fácil. Inclusive, esse contrato ele foi criado para permitir a expansão da atividade empresária, mesmo quando o empresário não tem condições de pessoalmente ampliar os seus negócios. Então, tipo, o que se costuma entender geralmente? Bom, se lá em Serra Talhada, que é o nosso exemplo, Josias poderia colocar uma filial por lá, essa seria a melhor opção que ele poderia utilizar, por exemplo, para ampliar os seus negócios. Mas imagina que ele não tem condições de botar uma filial. Então, nada impede que ele expanda os seus negócios através de um outro contrato, como, por exemplo, o contrato de representação comercial. Então, ele pode pagar para mim para que eu intermedie a compra dos seus sorvetes com estabelecimentos existentes em Serra Talhada. Então, eu posso chegar para os empresários de Serra Talhada e fazer uma intermediação entre aqueles empresários que trabalham com padarias, com lanchonetes, para que eles comprem diretamente de Josias, ou seja, comprem diretamente da fábrica de Josias aqui em Olinda. Então, através desse contrato, o representante comercial ele consegue intermediar interesses interessados para que a atividade empresária, portanto, ela possa se dar da melhor maneira possível. Então, perceba, eu vou promover os negócios de Josias, aumentando as vendas de Josias, e, ao mesmo tempo, Josias vai me pagar por aquilo que eu consegui. Ou seja, eu vou realizar nesse contrato, de maneira habitual, portanto, diariamente, todos os dias, mantendo ali um rigor, mas sem ter nenhum vínculo empregatício para com Josias, ou seja, Josias não é o meu patrão, nós estamos em condição de igualdade, então eu vou promover para ele esse negócio, vou promover a venda de sorvetes, permitindo que os empresários de Serra Talhada possam ter acesso ao produto de Josias e, portanto, aumentar as vendas de Josias e, portanto, aumentar a sua lucratividade no exercício de sua atividade empresária. E, em troca disso, obviamente, eu vou receber uma grana por todos aqueles contratos que eu intermediar. Bom, esse é o famoso contrato de agência, compreendido assim pelo Código Civil, também conhecido como contrato de representação comercial autônoma. Mas existe também um outro contrato que eu vou comentar aqui com vocês por cima, e que acredito que na aula que vem a gente vai entrar com mais chiques e detalhes, que é o contrato de distribuição. Qual é a diferença entre contrato de agência para contrato de distribuição? É muito simples. No contrato de agência, eu levo Josias até outros empresários e vice-versa. Esses empresários começam a se relacionar contratualmente com Josias, fazem a aquisição ali
dos sorvetes. Josias, então, manda, né, de alguma forma, um caminhão, uma carreta, para entregar àquele empresário de Serra Talhada, para que ele possa, então, receber esses sorvetes. E eu recebo um valor por isso, porque fui eu que realizei essa intermediação. Ou seja, no contrato de agência, eu não retenho a coisa, eu não tenho a coisa em minha propriedade. O que eu faço é só fazer a ligação entre o interessado em comprar e o interessado em vender. Essa é exatamente a diferença entre o contrato de agência e o contrato de distribuição. Porque no contrato de distribuição, eu compro o estoque de Josias, faço esse estoque em um estabelecimento próprio meu, e a partir daí, eu então entro em contato com outros interessados para vender de mim, ou seja, para esses interessados. Ou seja, no contrato de distribuição, eu pago a Josias todo o valor da aquisição desses sorvetes, e a partir daí os sorvetes se tornam meus, e eu então posso negociar com terceiros, de modo que esses terceiros vão pagar o sorvete a mim, ao invés de pagar a Josias, já que eu já fiz esse pagamento a Josias. Ou seja, Nessa situação, diga lá, meu querido. Nessa situação, Arthur, difere-se do um contrato de venda mercantil. Eu posso comprar um telefone de alguém e revender esse telefone como sendo da minha loja. Exato. É mais ou menos a mesma coisa, não, né? Muito similar. A gente vai ver a diferença que vai ser colocada em relação. A gente vai ver. Mas é muito similar a certa parte. A distribuição ela também se dá através de uma compra e venda mercantil. Mas o ponto principal que a gente vai ver com calma é o relacionamento e a posição onde se encontram cada uma das partes. A pessoa que fornece o bem, a pessoa que retém esse bem e que depois procura alguém para vender, como vamos ver. Mas por hora, só para a gente fazer essa diferenciação, antes da gente aprofundar com mais calma e com mais riqueza de detalhes, é que na agência eu não retenho os bens. E na distribuição eu retenho esses bens comigo, tá certo? Ou seja, entendemos que no contrato de distribuição, né, eu tenho à minha disposição a coisa que vai ser negociada. Ou seja, eu compro os bens para depois, né, disponibilizar para terceiros. Ou seja, eu compro, não importo, eu adquiro de alguém para depois distribuir para outras instituições. É muito comum, pessoal, a distribuição nesse ramo de supermercados. Inclusive, existem grandes empresas aqui no nosso estado, né, como a Recife Mercantil, como a Cadam, que adquirem bens em grande quantidade, estocam, né, em seu armazém e, em seguida, né, fazem essas vendas em grosso trato, né, para supermercados e mercados nos arredores aqui do estado. Então, eles têm lá seus caminhões, né, você faz a compra, eles levam lá até o seu estabelecimento e abastecem o seu estabelecimento com aquilo que você tiver interesse em adquirir. Lembrando que tanto a Recife Mercantil como a Cadam, por exemplo, que são sociedades empresárias distribuidoras, elas mantêm dentro do seu estabelecimento um grande volume de estoque, né, de bens de toda sorte. Muitos desses importados de outras companhias ao longo do mundo. Certo? Beleza? Então hoje a gente vai falar sobre deixa eu fazer uma outra pergunta. Diga lá, meu querido. Manda fazer uma outra pergunta a respeito dessa situação. Nesse caso, o contratante, não o distribuidor, não a pessoa do distribuidor, como você citou aí a Cadam, o contratante ele teria que ter um contrato de exclusividade com o distribuidor, correto? Ou seja, alguma cláusula impeditiva que não fizesse com que ele comprasse direto do fabricante. Não é isso? Eu entender dessa forma? O que acontece? Para facilitar, vamos dar um exemplo aqui dos uísques e das bebidas alcoólicas. Bom, uma das principais companhias responsáveis por fornecer uísques aqui no estado é a chamada Diageo. A Diageo ela é uma multinacional e que ela trabalha, sobretudo, com a lógica da importação. Então, tipo, imagina que eu sou um pequeno empresário, né, que tem aqui um mercadinho na rua e tenho interesse em adquirir aí 4, 5 garrafas de Johnnie Walker, por exemplo. É mais fácil para mim comprar esse Johnnie Walker pelo distribuidor do que ter que operar diretamente com a Diageo. Por quê? Porque a Diageo ela vai fazer vendas, além de ser um trato muito mais complexo, as vendas que ela fará serão vendas de maior porte, ou seja, de uma quantidade muito superior àquela que eu preciso. Ao passo que numa distribuidora comum, eu consigo realizar essa compra da maneira como eu quiser.
Ou seja, ela é mais próxima de mim, portanto é mais fácil negociar. Ou seja, eu devo entender nesse caso que o próprio fabricante já deve impor essas funções de não vender direto ao consumidor, sei lá, ao contrato, à venda pequena, justamente por conta desse montante. Ele consegue vender uma quantidade muito grande para que o distribuidor possa fazer essa venda, vamos dizer assim. Existem estipulações dessa natureza. Inclusive, existem companhias multinacionais que vendem apenas a um único distribuidor. É o caso, por exemplo, da Red Bull e a DLP, salvo engano, DLP. Ela fica responsável por ser a principal receptora da Red Bull aqui no estado de Pernambuco. Salvo engano, pessoal, se não é esse nome, é um outro muito parecido, mas que também é uma sociedade empresária responsável por realizar distribuição. Então, em alguns casos, você tem essa distribuição que se dá de maneira exclusiva, em que só sai dali, só quem pode vender aquilo naquele estado é aquela sociedade. Mas nada impede também que outras formas de distribuição sejam realizadas, não necessariamente havendo ali um pacto de exclusividade. Tudo vai depender do contrato em que for realizado, mas não há uma obrigatoriedade de exclusividade se o contrato é de distribuição. Ou seja, nada impede que tanto a Recife Mercantil como a Cadão, por exemplo, forneçam o mesmo produto e façam até ali a sua competição, a sua concorrência no que diz respeito ao preço, em grosso trato, em compra e venda mercantil, tá certo? Mas o geral é que em muitas situações você tem sim a figura de uma espécie de exclusividade naquela negociação, exclusividade naquele, tá certo? Beleza? Bom, mas voltando à figura da agência, que é o ponto que vamos estudar hoje em particular, ou seja, a figura do representante comercial, é importante que a gente leve em consideração que esse é um estudo tão específico que a legislação brasileira ela resolveu se pautar de maneira extravagante. Ou seja, sabendo que o Código Civil ele não versava de maneira suficiente sobre a temática, os legisladores brasileiros, em 1965, resolveram, então, votar essa que é uma das normas principais no que diz respeito ao estudo dos contratos de representação mercantil, certo? Deixa eu ver aqui, que parece que sumiu. É a Lei 486. Deixa eu ver direitinho se é isso mesmo. É a Lei 4886. Vou anotar aqui para vocês. De 1965. É uma legislação um tanto antiga, mas que se incorporou bem ao Código Civil contemporâneo. Embora o Código seja de 2002, ela se encaixou bem, não houve ali nenhuma possibilidade, nenhum tipo de antinomia nesse sentido. Então, portanto, a lei especial é a lei mais específica, para resolver o caso concreto. E ela, pessoal, por sua vez, ela não usa a expressão agência na sua identificação. Ela usa a expressão representação comercial autônoma, tá certo? Então, antes de qualquer coisa, é importante mencionar que o representante comercial ele é uma das figuras principais hoje no direito empresarial contemporâneo e na própria relação empresarial contemporânea. De modo que ele é essencial, ele é necessário praticamente para todos aqueles que trabalham em situações de indústria, porque é o representante comercial que leva o seu produto de maneira mais longe, é o representante comercial que consegue fazer com que pessoas bem distantes de você possam então comprar, possam então adquirir aquele bem que você tem interesse em comercializar. Tá certo? Então, além da própria atividade marketing, e publicidade, também a representação comercial ela tem um efeito muito peculiar, porque o representante ele vai até o estabelecimento do seu cliente potencial, ele conversa com o empresário, ele exerce um convencimento àquele empresário para que ele venha então a fazer o contrato com você, ou seja, ele é um intermediador muito importante em qualquer tipo de relação empresarial que trabalhe com compra e venda mercantil. Tá certo? Beleza? Então, olha só o que diz o artigo 1º da Lei 4886 de 1965. Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou física sem relação de emprego que desempenha em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas a mediação
para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Eu fico feliz, pessoal, quando o legislador ele se esforça para definir. Isso não é comum. Inclusive, isso não é nada comum nos contratos, nas relações em geral do Código Civil. Por exemplo, você não tem uma definição do que é uma obrigação, por exemplo. Só a doutrina que te dá a definição do que é uma obrigação. Mas, em alguns casos, o legislador é muito feliz em trazer para nós identificações claras, ou seja, fazer o papel do doutrinador, identificando ali com clareza e com tecnicidade, de bom modo, o que se entende por esse contrato, o que se entende por essa relação em particular. Então, o artigo 1º da Lei 4886, de 1965, ele é muito claro. Tá certo? Beleza? E aí você pode se perguntar, mas professor, qual o nome certo do contrato? É representação comercial autônoma ou é agência? Vocês sabem bem, pessoal, que o Código Civil Brasileiro de 2002, ele foi inspirado, em certa parte, no Código Civil Italiano de 1942. Inclusive, o próprio direito empresarial, ele é fruto, sobretudo, do Código Italiano de 1942. O que nós entendemos por empresa, o que se entende por empresa, o que se entende por empresário, aquele texto do artigo 966, ele não era comum no Código Napoleônico, ele não era comum no Código de 1916. Ele foi implantado pelo Código Civil Italiano de 1942. Então, lá no Código Civil 1942, nós temos a expressão agência para designar contratos de representação comercial. Então, por essa razão, o Código de 2002 ele incorporou esse nome, agência. Mas, tanto faz, nós podemos chamar ou de representação comercial ou de agência, não tem problema nenhum. É tudo a mesma coisa, tá certo? Mas vamos preferir aqui a expressão representação comercial, até para que a gente consiga definir quem são os sujeitos dessa relação e, portanto, a gente possa se alinhar com as disposições da Lei 4886, que é a legislação que vamos estudar com um pouco mais de especificidade, tá certo? Beleza? Tranquilo, pessoal? Bom, então, sendo assim, podemos dizer que, de fato, ao falar representação comercial autônoma, e eu vou explicar já por que se usa a expressão autônoma, nós então entendemos que é aquele contrato em que uma das partes se obriga, mediante remuneração, a realizar negócios em determinado espaço, de maneira habitual, sem haver ali nenhum vínculo de emprego, mas tudo em favor de um terceiro, tudo em favor de um empresário específico, que é aquele que toma esse serviço, é aquele que contrata essa relação. Tá certo? Bom, quem são os sujeitos em um contrato de representação comercial? Podemos dizer, pessoal, que os sujeitos são dois. Primeiro, representante. Entendemos por representante aquele que realiza os negócios. É aquele que vai para a Serra Talhada para divulgar o trabalho de Josias. É aquele que vai para Uricuri para poder vender e comunicar aos empresários de Uricuri a qualidade dos sorvetes que Josias produz em Olinda. É aquele que roda o mundo. É aquele, portanto, que tem lá aquele seu automóvel, geralmente próprio, e a partir dali ele vai de um canto a outro para poder, então, fazer esse tipo de negociação. E é da natureza do representante viajar bastante, caminhar bastante, porque ele precisa deslocar para ampliar o rol de clientes do seu representado. E a partir daí, falando em representado, nós mencionamos de imediato a pessoa a quem, ou em favor de quem, os negócios são realizados. Então, se desse contrato eu sou o representante comercial, Josias, portanto, é o representado, é aquele que fica responsável por, então, pagar pelo serviço observado, que, então, ganha com isso, ganha com a sua, com a menção da sua marca, com a menção do seu produto sendo colocado para terceiros através da minha atuação, através da minha forma de trabalho, tá certo? Bom, um detalhe, pessoal, é que a representação ela é uma profissão regulamentada, tá certo, pessoal? Inclusive, há o chamado Conselho Federal dos Representantes Comerciais, conselho esse que se subdivide em conselhos regionais, ao qual você tem, então, uma espécie de padronização desse tipo de atividade,
né, com registro próprio profissional, de maneira muito similar ao que nós temos, por exemplo, com a figura dos contadores, com a figura dos enfermeiros, com a figura dos advogados. Portanto, existe então um conselho específico, né, em que você tem um registro, uma identificação pessoal, fazendo com que aquele representante comercial, portanto, exerça a sua profissão, seja na condição de pessoa física, seja na condição de pessoa jurídica, tá certo? E que possa, então, exercer a sua atividade de maneira regulamentada. Inclusive, esses conselhos regionais e federais, eles auxiliam para gerar ali um piso de pagamento, para estipular alíquotas, né, para saber quanto se pode pagar para cada um, a fim de evitar também abusos por parte do poder econômico, fazendo com que um representante comercial ganhe menos do que o outro, exercendo então a sua mesma atividade. Sabemos que esse é o direito privado por excelência, em que as partes têm aí a possibilidade de negociação como princípio, né, como elemento, como fonte de direito, mas sabemos também que em algumas situações o controle, né, por parte de instituições ele é necessário para que essa atividade ela possa ser realizada de maneira mais segura, mais dinâmica, portanto, de maneira mais adequada. Certo? Então, para esse auxiliar do comércio, há uma representação específica, há um conselho próprio. E aqui nós temos o Conselho Regional, é o Conselho Pernambucano de Representação Comercial. Tá certo? Beleza? Bom, seguindo a lógica, tal como entendemos, né, se pudéssemos classificar o contrato de representação comercial, de que maneira ele se daria? Olha só, podemos entender que todo contrato de agência e também todo contrato de distribuição, ele é consensual, porque para o seu aperfeiçoamento, né, para que ele possa existir, basta que exista o consentimento por parte das pessoas ali envolvidas. Ou seja, o contrato de representação comercial ele não é um contrato real. Eu não preciso entregar o bem para que ele comece a valer. Se eu digo, Josias, vou fazer a divulgação do seu material, eu vou visitar vários empresários para que eles se interessem em adquirir o seu trabalho. Pronto. A partir dali, o nosso contrato já está valendo. Se ele concorda com isso, beleza. Se há o consentimento das partes envolvidas, já há, portanto, o contrato sendo observado na sua melhor forma. Eu não preciso receber um bem, ou eu não preciso ter que vender primeiro para que ele possa me pagar. Tá certo? Eu posso até acertar com ele, e aí corrigindo com vocês, que ele só pague depois que eu consiga intermediar a venda. Mas isso não significa dizer que o contrato nasceu ali. Tá certo? O contrato ele nasce no momento em que esse consentimento ele é fornecido, no momento em que esse consentimento ele é dado pelas partes envolvidas. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Bom, outra classificação. Todo contrato de agência, todo contrato de distribuição, ele é bilateral, porque ele gera uma obrigação para ambas as partes. Ou seja, da parte de Josias, cabe a ele pagar por cada intermediação que eu fizer. Da minha parte, portanto, cabe a mim promover novas intermediações. Portanto, tanto um como a outro sofrem, né, prejuízos, né, no seu entender, uma vez que eu gasto meu tempo e força de trabalho para conseguir novos clientes para Josias e, ao mesmo tempo, Josias perde aí um pouco do seu patrimônio para retribuir essa atividade à minha pessoa. Tá certo? Outro detalhe, pessoal. Todo contrato de representação comercial e todo contrato de distribuição, sem exceção, são contratos onerosos. E aí vale a velha máxima que eu ensinei para vocês no ano passado, né? Todo contrato, isso eu vou botar até aqui para vocês, todo contrato mercantil é oneroso. Ou seja, não existe contrato mercantil gratuito, porque é da natureza, da essência da atividade empresária, que se busque ali o lucro, que se busque o retorno financeiro por aquilo que se coloca, por aquilo que se presta. Então, todo contrato de representação comercial, ele será remunerado. Isso é um trabalho, pessoal. O representante comercial ele precisa receber pelas intermediações que ele conseguir. Também, ele precisa receber pelo trabalho, então, prestado, pelo trabalho ali, executado, pelo trabalho realizado. Tá certo? Bom, pessoal, alguma dúvida até agora em relação ao contrato de agência? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Vou esperar vocês me darem aí um delay
um feedback, perdão, para que vocês me digam se alguma coisa não ficou clara no contrato de distribuição e no contrato de representação comercial. E aí, pessoal, tá tudo certo? Josias já deu ok? E os demais? E aí, tudo certinho? Beleza, vamos nessa. Vamos retomar. Bom, Eu acho que o pessoal tem medo de falar, porque ninguém fala. porque também o contrato é bem simples, né? Pelo menos nesse ponto até agora, a coisa é bem simplificada, não há grandes complexidades no que tange a esse contrato por hora. Acho que todo mundo já ouviu falar na representação comercial, né? Sobretudo, né, praticamente todos vocês já têm aí alguma experiência de vida, né? Já trabalham, já exercem suas atividades empregatícias ou empresariais e sabem bem como é que funciona esse tipo de contrato. Não é novidade para nenhum de nós, tá certo? Só estamos agora cuidando dos detalhes, que é próprio dessa disciplina, tá certo? Que é entrando nos detalhes que geralmente não são mencionados por aí. Bom, professor, se falamos em representação comercial, por que usamos a expressão representação comercial autônoma? Bom, pessoal, e esse é o ponto que eu quero trazer para vocês a partir de agora. Vamos exibir as características... Obrigado, meu querido. Vamos exibir as características fundamentais desse contrato. Olha só. O contrato de representação comercial, por excelência, isso é da natureza do contrato de representação comercial, ele tem que ser, é por isso que ele é representação comercial, ele precisa ser autônomo. Ou seja, embora você tenha uma certa vinculação, uma certa obediência a cláusulas contratuais, um certo relacionamento entre o representante e representado, ou seja, eu estou ali vendendo sorvete de Josias, estou em contato com o Josias, né? Há ali uma certa relação de identificação entre um profissional e outro, mas é importante que se diga, pessoal. E aí, isso é extremamente importante que vocês levem em consideração agora e prestem muita atenção. Pessoal, se o contrato de representação comercial não for autônomo, quando eu digo autônomo, me refiro ao fato de que não há dependência, não há vínculo hierárquico entre eu e o representado. Ou seja, se não houver essa autonomia, então representação comercial não é. Tranquilo, pessoal? Perceberam? O contrato de representação comercial, pessoal, ele é autônomo. E essa autonomia ela se dá exatamente ao fato de que não há subordinação hierárquica entre o representante e o representado. Porque se houver essa relação hierárquica, então representação comercial não é. É o chamado vendedor, que é um empregado como outro qualquer. Então, tipo, você pode ter no curso, né, do quadro de funcionários de uma empresa, de uma sociedade empresária, a figura do vendedor, que é aquela pessoa que vai correr atrás para fazer as vendas, que vai viajar, que vai usar o carro daquela sociedade empresária, que vai andar com a camisa lá com o nomezinho, e que vai obedecer ordens. E essas ordens é que marcam a hierarquia. Essas ordens é que marcam a relação de dependência. É o que marca um dos 5 elementos de uma relação de emprego. Ou seja, pessoalidade, pessoa física. Veja que a representação comercial pode ser realizada por pessoa jurídica. Então, pessoalidade, pessoa física, onerosidade, subordinação. E, por sua vez, a figura desse retorno financeiro, ela dá a ideia de que o contrato de emprego é um contrato próprio. Logo, se você fala em representação comercial, ela obrigatoriamente ela deve ser autônoma. Do contrário, não se trata de representação comercial. Beleza, pessoal? Então, é até um tanto redundante eu falar representação comercial autônoma. Mas para que não se tenha dúvida em relação a isso, o legislador resolveu colocar por expresso. Então, a representação comercial, por excelência, ela é autônoma. Isso é a essência da representação comercial. Tá certo? Beleza? Então, você tem vinculação? Tem. Tem contrato, tem relações específicas que são ali colocadas, né? Eu fico preso a prazos,
eu fico obediente àquilo que eu acertei com Josias, mas isso não significa que Josias tem poder de realizar ordens sobre mim. Isso não significa que eu estou abaixo hierarquicamente dele. Não significa que eu sou subordinado a ele. Ou seja, um exemplo de subordinação. Eu, Arthur Magalhães, professor, eu não estou na condição de prestador de serviços com vocês. Eu estou na condição de empregado. Eu presto serviços à sociedade empresária Universidade Paulista S.A. Então, eu recebi a ordem de que eu tenho que marcar as aulas todo dia na agenda do Zoom. E eu tenho que entrar lá no servidor do Unilist e marcar na agenda que a aula vai acontecer no Zoom naquele horário e com aquele link. Se eu não faço isso, eu estou descumprindo uma ordem expressa do empregador. Então, existe uma relação de hierarquia, existe uma relação de subordinação. E você não vai encontrar isso em uma relação de representação comercial. Ou seja, pessoal, se eu estou dizendo que eu não sou hierarquicamente submetido a Josias, isso significa dizer que eu não sou preso somente a ele no contrato. Eu posso também realizar a representação comercial de outros contratantes. Eu posso trabalhar para outros representados. Ou seja, eu posso realizar a representação comercial de várias sociedades empresárias, de vários empresários e empresários ao mesmo tempo. Ou seja, eu posso combinar que na segunda eu vou vender os sorvetes, eu vou fazer a intermediação dos sorvetes com Josias. Mas, na terça-feira, eu vou trabalhar com o Leonardo. Eu vou fazer a venda dos pneus, que ele trabalha na sua indústria. Eu vou tentar chegar até as concessionárias, vou tentar chegar nas borracharias, vou tentar chegar nos mercados e vou tentar passar aquele pneu dele como melhor. E vou tentar vender aquilo para que as pessoas tenham interesse em comprar de Leonardo aqueles pneus zerinhos. Ou seja, eu não sou obrigado a contratar com apenas uma pessoa. Eu posso ter vários representados no curso do meu contrato. Nada impede também que seja exclusivo. Mas isso não significa dizer que há ali a figura da hierarquia entre as partes envolvidas. Tá certo? Beleza, pessoal? Tranquilão? Então, se por acaso houver subordinação hierárquica, pessoalidade de vínculo, então esse contrato, e aí, pessoal, não importa a maneira que ele tenha sido constituído, não importa se ele está escrito, não importa se ele está até reconhecido em cartório, assinado e autenticado, não interessa. Se você conseguir provar que aquele contrato ele demanda situação de hierarquia e subordinação, então eu tenho como desfazer esse contrato perante a Justiça do Trabalho a qualquer tempo e fazer, portanto, que o Estado, juiz, considere que aquele contrato de representação comercial não se tratava, mas sim cuidava de um contrato de emprego. E a partir daí, pessoal, vou ter o direito de exigir todos os direitos relativos a qualquer empregado, como, por exemplo, férias, desconto do FGTS, questões relacionadas a seguro-desemprego posteriormente, saldo de salário, dentre vários outros direitos trabalhistas comuns a serem observados. Então, muito cuidado, tá certo, pessoal? Inclusive, todo advogado que atua mediante, lidando com empresários, sociedades empresárias e com empresárias, precisa manifestar essa informação aos seus clientes, tá certo? Tomar sempre muito cuidado para que aquele representante comercial não adquira um vínculo muito forte, vínculo esse que acabe gerando uma ideia de hierarquia. Digo isso, pessoal, porque também podemos pensar na má-fé. Isso pode fazer com que esse representante, posteriormente, venha a ajuizar uma reclamação trabalhista, solicitando o reconhecimento do vínculo de emprego para um contrato de representação comercial. E se ele conseguir provar que havia, então, essa figura da subordinação e da pessoalidade, ele pode, então, desfazer o contrato e exigir todos os direitos trabalhistas. Tá certo, pessoal? Então, é muito comum para aqueles que advogam em advocacia preventiva, negociando com os seus clientes, funcionários, para que se evite, então, que contratos de representação comercial sejam tomados na figura de contratos de emprego. Então, vocês, quando estiverem advogando, devem se lembrar disso perante os seus clientes, ou seja, lembrem sempre aos seus clientes para tomarem cuidado com os representantes comerciais, ou seja, tratem o representante comercial como um representante comercial e não como um funcionário e não como um empregado, certo? Beleza? Existem muitas formas, pessoal, de se comprovar um vínculo hierárquico.
Por exemplo, mensagens de WhatsApp, cobranças pelo WhatsApp, ligações. Tudo isso, pessoal, a depender da interpretação que se faça, pode ser identificada como subordinação hierárquica. Certo? Uma bronca pelo WhatsApp, uma bronca por telefone, uma ordem expressa, faça isso agora, vai em tal lugar. Tudo isso, pessoal, pode ser identificado como vinculação hierárquica, portanto, subordinação e, portanto, pode transformar esse contrato em um contrato de emprego. Certo? Bom, feitas essas ressalvas, tá certo? Portanto, a autonomia do pacto de agência que faz com que ele seja considerado pela legislação brasileira como representação comercial autônoma. Tá certo? Bom, há também uma outra característica fundamental que diz respeito à habitualidade, pessoal. Ou seja, um contrato de agência, ele não se remete apenas a um serviço à parte, a um serviço realizado hoje que não será repetido amanhã. Nós falamos em agência, necessariamente precisamos levar em conta que é necessária a figura de um evento, de uma circunstância não eventual. Ou seja, se eu estou trabalhando como representante comercial para a Companhia de Josias, significa dizer que eu o farei de maneira habitual. Ou seja, eu não vou trabalhar de forma esporádica. Eu vou trabalhar de maneira frequente. Ou seja, eu vou agir de maneira profissional, de maneira reiterada, permitindo que o meu representado possa se aproximar cada vez mais de novas oportunidades de negócios, de novos clientes, de novos interessados em adquirir o seu produto. Então, é da natureza da representação comercial que existe ali a figura da habitualidade. De modo que, se você ajuda Josias a vender sorvete em algum lugar, mas só faz isso uma vez, isso não é considerado representação comercial. Mas, se você é um representante comercial inscrito no Conselho Regional de Representação Comercial e que, por sua vez, faz um contrato com Josias para trabalhar ao longo de 6 meses, então nós temos a ideia de uma habitualidade, ou seja, a ideia de uma prática reiterada de atos de aproximação entre a figura do representado e a figura dos clientes por eles observados, tá certo? Então, essas são as duas características fundamentais do qual não se pode conceber um contrato de representação comercial autônoma se elas não ali constarem. Veja que tanto uma como a outra, elas são mencionadas, seja no Código Civil Brasileiro de 2002, seja também na legislação esparsa ali que vimos de 1965. Ou seja, ambas mencionam na titulação do que se entende por representação comercial a figura da habitualidade, que é a mesma coisa que falar não eventualidade, é a mesma coisa, e também a figura da ausência de subordinação, portanto, a figura da autonomia como elemento central. Tranquilo, pessoal? Todo mundo captou aí as características fundamentais? Todo mundo compreendeu? Tudo certo aí, pessoal? Me confirmem se estão ouvindo aí o delay. Josias deu ok agora. Quem mais? Alguma dúvida, pessoal? Estamos apenas com 9 participantes. Acho que na aula passada tivemos mais. Não sei se alguém acabou caindo lá naquele vídeo que está aberto pelo YouTube. Inclusive, eu cheguei até a programar uma aula, mas eu simplesmente não consegui efetivá-la. Não sei nem se rolou algum tipo de comentário aqui. Não tivemos. Enfim, depois eu vou tentar ver o que aconteceu aí com o direito civil, perdão, com o YouTube. Não sei que danado aconteceu lá. Mas, enfim. Vamos seguindo? Bom, ainda temos algum tempinho. Vamos lá avançar com a aula. Pessoal, é preciso também fazermos uma diferença entre um velho contrato romano, classicamente conhecido como contrato de mandato. Tá certo? É preciso que façamos essa diferença entre agência e mandato. Pessoal, no contrato de representação comercial, eu sou contratado para agenciar negócios do interesse do meu representado, encaminhando o pedido de compras
da parte dos clientes para o meu representante. Então, eu vou para a Serra Talhada, entro numa padaria, começo a conversar com o empresário que ali se encontra e digo, olha, eu tenho um camarada que vende sorvetes incríveis. Se você colocar para vender aqui, você não vai conseguir dar conta de tanto lucro, porque todo mundo da cidade vai vir aqui consumir o seu sorvete. É mesmo? É. Quer uma prova? Quero. Eu já ofereço uma prova para ele. E então já começo a entrar em contato com o José e digo, ó, estou quase fechando aqui o contrato. Se eu então consigo fechar, o que é que significa? Josias vai começar a enviar caminhões com esses sorvetes para então abastecer essa padaria do nosso cliente aqui em Serra Talhada. Então, a partir daí, perceba, eu estou agenciando os negócios de Josias. Eu estou permitindo que Josias consiga vender mais e eu estou realizando essa facilitação. Estou fazendo essa intermediação entre um possível cliente e um interessado vendedor, que é a figura de Josias. Ou seja, nós não podemos confundir com a figura do mandato. O que é o mandato é completamente diferente, pessoal. O mandato, pessoal, nada mais é do que um contrato pelo qual alguém se coloca e age em nome de outra pessoa perante um serviço específico. Então, tipo, quando eu estou trabalhando com esse empresário de Serra Talhada, eu não estou dizendo que eu estou falando em nome de Josias. Não. Eu estou dizendo que eu sou representante comercial e que eu vou permitir que ele entre em contato com Josias para que possa, então, comprar os sorvetes de Josias. Ou seja, eu vou apenas intermediar a relação. Já no contrato de mandato, que é um contrato clássico, tão antigo quanto de empreitada, por exemplo, a coisa é diferente. No contrato de mandato, eu ajo em nome de uma outra pessoa. Ou seja, eu ajo como se fosse aquela pessoa. Professor, que negócio louco. Não é simples. Todo advogado age em procuração. Todo advogado age em mandato perante seus clientes. Então, tipo, hoje, por exemplo, eu peticionei pelo cumprimento de sentença de um cliente que teve a sua causa colocada como positiva lá na turma recursal aqui do tribunal, perdão, aqui do Juizado Especial do Recife. Então, eu fui lá solicitar o cumprimento de sentença. Eu peticionei. O meu cliente está em casa descansando, tranquilo, né, curtindo a sua quarentena, se é que dá para curtir. Mas eu estou ali trabalhando em nome dele. Inclusive, o nome dele é quem encabeça a peça. Eu faço com a minha capacidade postulatória, o conhecimento de direito que tenho, mas faço em nome dele. Inclusive, quando se questiona o juiz, não é o advogado que questiona o juiz, mas a parte que questiona o juiz. O advogado é apenas um instrumento que permite que a voz do seu cliente seja ecoada para com o Estado. Ou seja, no contrato de mandato, eu represento o meu cliente. É como se eu fosse o meu cliente. Eu trabalho em nome de uma outra pessoa. E a partir daí, pessoal, para que esse trabalho seja efetivado, é importante que exista uma autorização, também constituída como instrumento de mandato, também conhecida como procuração. E essa procuração é que dá poderes para que um terceiro haja em nome de outra pessoa. Seja, por isso que existe a chamada procuração ad judicia, muito comum no direito, em que eu tomo a assinatura expressa, né, um termo escrito e solene, no qual o meu cliente autoriza para que eu possa demandar uma ação em nome dele. Ou seja, eu vou agir em nome do meu cliente. Portanto, eu preciso do instrumento de mandato, também conhecido como procuração. Ou seja, não confunda representação comercial com mandato, tá certo? No mandato, eu recebo poderes do mandante para praticar atos por nome e em conta do mandante. Já na representação comercial, o que eu faço é apenas intermediar a relação entre uma pessoa e outra. Ou seja, eu vou levar aos ouvidos e olhos de um terceiro que o meu representado ele vende o produto que aquela pessoa gostaria de adquirir para o seu negócio. Ou seja, o representante comercial não age por
procuração. Tá certo? Vou até anotar aqui. Representação comercial não se dá por procuração. Certo? Não confundam o velho pacto romano com o contrato de representação comercial. Beleza, pessoal? Tranquilo? Todo mundo conseguiu compreender isso direitinho? Ficamos com alguma dúvida? Beleza, pessoal? Me confirmam aí se... Vamos lá. Na empreitada... Chegou agora essa pergunta para mim. Corre o risco desse por conta do empreiteiro até o momento da entrega da obra. Materiais. O empreitado é um outro contrato. Podemos conversar sobre isso inbox. Se você quiser, meu querido, manda essa pergunta para mim lá pelo Instagram, que a gente conversa por lá, ou então manda pelo meu e-mail, para que a gente não misture aqui as aulas, para não confundir a cabeça do pessoal. Tá certo? Pode ser assim? Manda para mim por e-mail ou manda pelo Instagram, que aí eu tiro essa dúvida para você, beleza? Tranquilo, pessoal. Acerca do contrato de agência, acerca do contrato de representação comercial autônoma, alguma dúvida? Ficamos com algum ponto em aberto? Tranquilo? Bom, pessoal, eu vou introduzir para vocês agora algumas solenidades que devem constar no contrato de representação comercial obrigatoriamente, sob pena de não ser considerado um contrato de representação comercial. Então, eu vou introduzir aqui para vocês rapidinho e na aula que vem nós vamos revisar esse ponto e, por sua vez, vamos examinar com mais calma, com mais atenção, certo? Pessoal, eu trago vocês para o artigo 27 da Lei 4886, de 1965, e que identifica alguns elementos, tá certo? Alguns pontos que obrigatoriamente devem constar em todos os contratos de representação comercial, sob pena de desvirtuamento do próprio contrato. Tá certo? Olha só. Nós podemos dizer que de todos os contratos de representação comercial deverão constar obrigatoriamente. Primeiro ponto, condições e requisitos gerais da representação. Segundo ponto, indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da representação. Terceiro ponto, prazo certo ou indeterminado da representação. Quarto ponto, indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação. Quinto ponto, garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona. No mais, retribuição e época do pagamento pelo exercício da representação dependente da efetiva realização dos negócios e recebimento ou não pelo representado dos valores respectivos. Mais um ponto, os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade, ou ainda obrigações e responsabilidades das partes contratantes, assim como também exercício exclusivo ou não da representação em favor do representado. E, por fim, eventual indenização em virtude de rescisão contratual. Pessoal, todos esses termos nós vamos examinar com a devida calma na aula que vem. Tá certo? Então, nós vamos parar nesse ponto em particular. Certo? Basicamente, Arthur, são as cláusulas que estão quase que em todos os contratos, né? Só que essas são específicas para a representação. Essas cláusulas elas precisam constar no contrato de representação, sob pena de desvirtuamento. Como eu disse, esse contrato ele não é um contrato, vamos dizer assim, simplista. Ele é um contrato que ele demanda uma série de requisitos. E esses requisitos em particular precisam ser levados em consideração. Ou seja, você tem uma certa solenidade na construção desse contrato que demanda obrigatoriamente a identificação desses pontos. De modo que, se faltar só desses pontos, o contrato ele se torna nulo. Tá certo? José, você falou alguma coisa?
Professor, Lucas. era uma pergunta. Fazer uma pergunta ao senhor. Manda ver, manda ver. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, perfeitamente. Isso. Eu queria saber o seguinte, eu sei que eu acho que mais para frente o senhor vai falar sobre isso, mas no caso do representante comercial, ele responde se caso o representado não venha adimplir o que foi acordado com o outro empresário? Bom, a gente vai comentar sobre esse ponto em particular na próxima aula. Pode ser? Para que a gente consiga... Pode sim. Porque quando é que eu vou levantar isso? Eu vou levantar essa questão quando a gente começar a discutir sobre obrigações do representante. E aí, nessa hora, a gente vai vincular todas as situações pelo qual o representante pode ou não responder por eventuais problemas que envolvam a relação entre o cliente e o representado. Então, segura aí essa pergunta, tá certo? Guarda essa pergunta, muito boa, inclusive. E na aula que vem, quando a gente chegar nesse ponto em particular, a gente vai fazer essas diferenciações. Porque tem alguns requisitos específicos que eu quero trazer para vocês, mas que eu preciso trazer outros anteriormente para que vocês possam entender da melhor maneira possível, tá certo? Então, segura direitinho aí. Inclusive, vamos comentar sobre prazos, vamos comentar sobre várias obrigações, né, que devem ser levadas em consideração para que esse contrato ele venha a ser efetivado. Tá certo? Beleza, pessoal? Então, segura aí a pergunta, né? A gente vai fazê-la, vai respondê-la com a devida atenção na aula que vem. Bom, pessoal, com isso, mais alguma pergunta? De alguma voz? Não, pergunta não, Arthur, só uma colocação. Nós estamos no grupo lá, falando justamente da questão da gravação das aulas, e eu acredito que você está gravando, é isso? Sim. Pronto. Quando terminar aí, esse programa vai te dar a situação. Eu não sei se vai dar para você, como organizador, se para mim, eu acho que para você, porque você já está gravando direto aí, não deve aparecer para você essa opção de você salvar ela no seu computador. Então, eu pediria para você colocar, disponibilizar lá no Classroom depois também essa aula lá. Pronto. Eu vou tentar, Josias, vou tentar salvar no YouTube. O que é que vocês acham? Colocar no canal. Pode ser. Também eu acho que você já consegue botar direto lá no canal. Exatamente. Inclusive, a gente colocaria lá até para dar continuidade à obra que vem sendo construída. E vou tentar sanar aí esses problemas, tá certo? Em relação ao Zoom, é porque eu tô ainda com ele aberto lá, a tua página lá da live continua na mesma situação. Agora está dando erro de reprodução. Bom, algum troço que aconteceu lá. A aula deveria estar acontecendo pelo Zoom, mas infelizmente não foi possível. Pelo YouTube, Mayara, eu prefiro. Mas, como eu disse, né? E aí, um exemplo claro do que significa subordinação. Eu sou obrigado a cumprir ordens, e a ordem é faça pelo Zoom. Eu queria fazer pelo YouTube, embora hoje o YouTube tenha me traído. Durante a aula, o YouTube caçou a minha palavra, né? Caçou a minha possibilidade de fazer um vídeo ao vivo. Me pediram para arrumar um streamer por fora. Eu não tenho streamer por fora, ou seja, o vídeo foi totalmente cancelado e destruído. Então, também não tenho mais como seguir as aulas pelo YouTube, até porque o celular, né, o aparelho celular por si só, ele não tem o poder de fazer gravações via YouTube. E também, a não ser que eu grave e depois mande, mas eu não tenho como fazer live stream pelo celular. Pelo menos não do YouTube. Pode fazer pelo Meet, pode fazer pelo Zoom, mas não pode fazer pelo YouTube. E também não teria como usar o mesmo computador ao mesmo tempo com a câmera aberta para os dois sentidos. A não ser que eu abrisse um computador para o YouTube e outro computador aqui para o Zoom. A gente pode tentar isso de maneira a permitir que a aula consiga acontecer de maneira mais dinâmica. Eu vou tentar encontrar formas para que a gente não venha se prejudicar, por exemplo, quando acontecer esse tipo de problema. Tá certo? Beleza? Bom, pessoal, então, acredito que conseguimos cumprir a nossa obrigação, estamos bem avançados na disciplina. E aí, estou terminando de preparar a ficha 5 para enviar para vocês logo, tá certo? Beleza, pessoal? Então, para na 4 mesmo. Tem muita coisa ainda para a gente ver. Você não imagina a quantidade de coisa que a gente tem para fazer. Eu só não sei como é que vai ser a prova, mas vai ter muita coisa para estudar. Vende, né? Beleza? Bom, eu ainda sou pela opção do trabalho. Seria... É melhor para fazer, mas é pior para corrigir.
Mas vamos ver como é que a gente vai fazer. Vamos ver como é que a gente vai executar isso aí, tá certo? Beleza, pessoal? Manda, Lucas. Manda, Lucas, estava falando aí. Oi? Falou alguma coisa? Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Então, até a próxima. Vou tentar aqui lançar esse vídeo para o YouTube. Deve levar um tempo, porque o vídeo vai ficar pesado, né? São uma longa-metragem de 2 horas, 1h35, mas vou tentar levantar ele para lá, certo? Beleza? Bom, pessoal, então, Estou à disposição, se você precisar. A gente está aí agradeço junto na a hora Josias aí. um quebra-galho aí para a gente desenrolar as guerras aí, se não conseguir. Eu vou estar sempre com a plataforma montada aqui para qualquer emergência dessa. Agradeço muito Josias. a Josias pela Fala, Lucas. velocidade. Essa plataforma, né? Nem cortou, nem nada. Boa, Essa plataforma do Cisco WebEx Gig, ela tem a liberalidade de até 100 pessoas numa reunião gratuita, diferente do Zoom e diferente do outra plataforma que eu não lembro agora, que acho que era o Google Meet. Justamente, ele limitava, e por isso estava dando aquela história, se a gente botasse mais de 3 pessoas